E aí, vamos lá? Então vamos dando sequência ao nosso estudo aí sobre o controle, né, da administração. E o que a gente vai fazer nesse bloco, para a gente poder matar esse assunto, é exatamente trabalhar a primeira classificação que a gente mostrou aí de uma forma mais aprofundada, né? Vamos analisar o controle administrativo, judicial e legislativo, que realmente são os pontos mais importantes, que mais tem coisa aí para a gente poder falar. Então, sem perder tempo, vamos direto aí para o controle administrativo. Quando você fala em controle administrativo, necessariamente você está falando na atuação da administração pública sobre seus próprios atos, né? Ou também dentro de alguns dos poderes da administração sobre seus próprios atos, que tem três objetivos clássicos. O controle administrativo ele pode servir para confirmação, ele pode servir para correção ou ele pode servir para alteração de um determinado ato administrativo, um ato controlado. Vamos ver esses três aí. Primeira coisa, quando você fala que o controle administrativo se dá para uma confirmação, isso acontece sempre que você tem um ato que é produzido e que é contestado pela outra parte. Então, essa é uma forma de controle inicial que nós temos. Imagina que foi aplicada uma multa contra você, e se você lembra lá no ato administrativo, né, ela tem a presunção de legitimidade, logo inverte-se o ônus da prova. O problema de provar é de quem recebeu ali a multa de que há alguma coisa errada. Então você vai buscar essa satisfação. Não, peraí, esse ato aqui foi produzido sob um fato inexistente, por pessoa incompetente. Quando a administração recebe esse seu pedido, ela está analisando ali se realmente houve ilegalidade, inconveniência, inoportunidade. Se ela disser que está tudo certo, tudo nos conformes, o que ela vai fazer? Ela vai confirmar o ato. Então, o controle ele pode gerar confirmação de um ato quando este for questionado, for confrontado por outra pessoa. Essa atuação de controle também pode servir para alterar um contrato. Um ato, aliás, né? O que seria uma alteração de ato? Imagina o seguinte, você tem um ato administrativo produzido, só que você não necessariamente precisa desfazê-lo. Você identifica ali uma inconveniência, uma inoportunidade, ou até mesmo alguma ilegalidade, mas que não necessariamente precisa atingir o ato todo. Você pode fazer uma alteração apenas de uma parte ou outra. Um exemplo, um ato administrativo que vem determinar ali uma alteração de horário e local de funcionamento de uma secretaria. Aí você fala, pô, vem cá, o local tudo bem, mas o horário vamos manter, né? Não tem problema a gente manter o horário que estava antes. Então você altera o ato, mantendo o horário de trabalho, mas alterando apenas o local onde aquela secretaria passará a atuar, percebe? E quando você fala no controle que pode gerar aí a correção se dá sempre que você tem a produção de um novo ato que tem por efeito alterar, né? E aí a gente vai usar até a palavra melhor, corrigir o erro do efeito anterior. Isso é muito comum quando você tem uma revogação, por exemplo. Você conquistou uma autorização, essa autorização foi identificada como concedida erradamente e ela é revogada. Não falei ilicitamente, eu estou falando que foi erradamente, por algum motivo. Pode ser ilícito também, tá? Não tem problema, a gente anula, mas isso é só um exemplo que eu estou te dando. Então, o controle administrativo tem três objetivos clássicos. Confirma, altera ou corrige. A questão é que assim, o controle administrativo ele acontece por força do poder, né, que nós temos, do princípio, aliás, de autotutela. Se você lembrar lá da clássica súmula 473 do STF, a administração pública ela pode refazer avaliações, né, ou reanalisar os seus atos de forma plena e sem problema de atuação. A ideia é que a partir do momento que você tem esse poder de autotutela nas mãos, a administração pública ela passa a ter um trabalho extremamente pesado. A questão é que assim, se eu digo para você que você pode rever atos, eu preciso criar meios, mecanismos, instrumentos de reanálise ou de revisão de ato. E é exatamente aí que entra o grande estudo que temos que fazer sobre controle administrativo. Vamos para a tela. A ideia é que o controle administrativo ele sempre se dará mediante uma coisinha que nós vamos chamar agora, de forma mais ampla, de recurso administrativo. Na realidade, qualquer forma, entenda isso, qualquer forma
de procura da administração pública, para que ela venha confirmar, alterar ou corrigir um ato, não me importa, qualquer forma que você se utilize para buscar a administração, você estará realizando um recurso administrativo, tá? Esse termo recurso administrativo, ele tem dupla função. Ele direciona uma atividade e, ao mesmo tempo, ele serve como um gênero que detém algumas espécies, tá? Eu vou te mostrar isso para ficar bem claro, mas entenda, toda vez que você busca a administração para revisar um ato, para reanalisar um ato, para confrontar um ato, você está pedindo ali que um recurso administrativo seja produzido. Só que esse recurso, ele pode seguir duas vias de caminho. O recurso administrativo, ele pode seguir a via interna, que nós vamos chamar de recurso hierárquico próprio. E aqui eu tenho um problema com essa nomenclatura que eu acho horrível, mal feita, e pode atrapalhar muito na hora da sua prova, mas infelizmente é a nomenclatura que prevalece. Agora, existe a possibilidade de você propor ali um recurso e esse recurso seguir por um endereçamento externo, e nós vamos chamar de recurso hierárquico impróprio. Eu tenho muito problema com isso aqui. Deixa eu te mostrar um exemplo para ficar bem claro. Imagina o seguinte, você tem lá a União, você tem o INSS, tá? Vamos dizer que você fez ali, entrou com um direito de petição, né? Você fez um pedido ao INSS, sei lá, de concessão de aposentadoria. Esse pedido foi negado. Quando você recorre, claro que assim, ele foi negado por uma autoridade subordinada, por um técnico, por um agente do INSS. Então, você vai receber a negativa e você vai recorrer. Quando você recorre, você busca um superior. Dentro ainda, percebe isso, da estrutura do INSS. Isso é o que a gente chama de recurso hierárquico próprio, porque a gente está na hierarquia. Porém, pode ser que, caso você tenha o seu pedido de recurso também negado no superior e não tem mais ninguém para procurar aqui dentro, você consiga propor um recurso diretamente contra a entidade maior, aquela que existe a vinculação. E por conta dessa vinculação, nós chamamos de recurso hierárquico impróprio. Percebe? Ele saiu da estrutura que você estava e foi para uma via externa recursal. Por que eu tenho problema com isso? Porque, cara, não tem hierarquia. Mas o pessoal resolveu chamar de recurso hierárquico impróprio. Eu não sou ninguém no ordenamento jurídico brasileiro, logo minha opinião e nada tem o mesmo efeito. Mas é claro que isso é para atrapalhar, né? Na hora da prova, dá para confundir. Porque quando você vê recurso hierárquico, você pensa em hierarquia. Se eu propuser um recurso e for para o superior imediato, é hierárquico próprio. Se for para o outro superior, é impróprio. É muito mais lógico isso, mas não. Se você está propondo recursos dentro da mesma estrutura, e lembre-se, né, a Lei 9784 de 99, ela diz ali que são até 3 instâncias administrativas, então se você propuser na primeira, na segunda, na terceira, dentro da mesma estrutura, são 2 recursos hierárquicos próprios. Quando você sai da via interna, você sai da composição hierárquica e vai buscar um ente vinculado, ou buscar um ministério, ou buscar uma entidade pública, aí você tem o chamado recurso hierárquico impróprio. Horrível, mas é verdade. Tá? Então, entrou com recurso, ele pode ser hierárquico próprio ou hierárquico impróprio. A questão, como eu te disse, é que recurso administrativo ele é um termo meio genérico também. Assim como ele funciona como espécie, ele também é gênero. Porque nós temos algumas nomenclaturas específicas. Claro que, independente da nomenclatura que a gente usar, é um recurso administrativo. Porém, existem alguns nomes, e aí eu queria te mostrar quais são esses casos aqui. Vamos lá, deixa eu te mostrar com calma. Recurso administrativo, ele pode ser apresentado através de 4 nomes diferentes. O primeiro de todos é o que nós chamamos carinhosamente de representação. Então está aqui, representação. O que é uma representação necessariamente? A representação acontece sempre que uma pessoa vem trazer uma denúncia para a autoridade e exigir que a autoridade tome uma atitude em relação àquilo. Então nós vamos denunciar uma irregularidade, uma incompatibilidade com a atividade correta, alguma inconsistência de um agente.
Então você apresenta uma representação. Olha, estou representando contra, eu estou denunciando aquela pessoa e eu quero que seja instaurado um procedimento interno de avaliação. É um recurso administrativo, porém possui nomenclatura própria, tá? Então, mesmo que, assim, a ideia é que quando cai em concurso, ele vai trazer o tipo de nome correto que você tem. Todos eles são recursos, mas cada um tem um nome correto, tá? Então, essa é a representação. A segunda modalidade que nós temos chama-se reclamação. O que necessariamente vem a ser essa tal dessa reclamação? Enquanto na representação, o que você está buscando é que seja instaurado um procedimento para apuração de uma infração que você apontou, você denunciou. Na reclamação, o que você está pedindo é que seja revisto um ato que foi contrário aos seus interesses. Então, por exemplo, você foi lá, buscou um interesse específico, um direito que você detém, uma licença, ou, sei lá, fruição de férias que já está ali para vencer, e te foi negado aquele direito. Então você entra com uma reclamação. Eu quero que seja revisto, revisitada essa decisão. Então, tem que ser necessariamente uma decisão prejudicial para o interessado. Então, a reclamação, só você que sofreu a negativa de direito ou do seu interesse é que pode pedir esse reexame da decisão, tá? Agora, nós temos também o chamado pedido de reconsideração. Esse daqui é interessante, porque, veja bem, quando você entra com um recurso administrativo, você vai entrar na autoridade superior, perfeito? Então você vai procurar o subordinado da decisão, você vai entrar com recurso contra, você vai endereçar o recurso ao superior hierárquico. Porém, você pode também buscar a própria pessoa que concedeu aquela decisão e pedir para que ela reveja a decisão. Preste atenção. Na reclamação, você está buscando um superior e falando, olha, teve uma decisão aí que foi prejudicial, eu quero que vocês revejam. Não pedido de reconsideração, não. No pedido de reconsideração, eu estou apontando para a própria pessoa que forneceu a decisão. Eu estou falando para ela, ó, estou te dando uma segunda chance, querido. Aproveita. Tu vai fazer mesmo isso? Tu vai negar? Eu vou buscar teu chefe, hein? Eu vou chamar teu superior, hein? Então, a reclamação, ela tem essa característica de subir. O pedido de reconsideração, não. Ele fica na mesma esfera. Quem foi que deu a decisão? Ele. Então, você. Quer reconsiderar? Quer ter a chance? Tem certeza? Então tá. E por último, não menos importante, nós temos a revisão. Presta atenção nisso aqui. A revisão, ela parece muito com a reclamação, porque você também teve algo que foi negado. A diferença é que a revisão você só pode propor quando você quer confrontar uma decisão em um processo administrativo. A reclamação você propõe quando você quer enfrentar uma decisão normal, uma decisão comum de ação da competência do agente. Agora, se você teve um procedimento administrativo disciplinar que acabou aplicando em você uma demissão, alguma coisa, você entra com um pedido de revisão. Então, essa revisão é uma forma de você conseguir recorrer daquela decisão, tá? A questão é que, assim, entenda, nós temos duas formas, na verdade mesmo, de você conseguir confrontar uma decisão de um processo administrativo, ou por uma revisão, ou por um recurso. Só que isso fica muito mais claro quando você estuda a Lei 9784 de 99, a Lei do Processo Administrativo Federal. Porque assim, a grande diferença é que na revisão eu tenho que ter fatos novos. Eu só vou poder confrontar aquela decisão se eu apresentar provas que não foram levantadas durante o processo. Já o recurso não, o recurso confronta a decisão. Tá? Então a grande diferença é essa. Tem a possibilidade também do reformatio impégios no caso do recurso. Né? No recurso você pode levar uma pena pior por recorrer, na revisão não. Mas entenda que quando você entra com representação, reclamação, revisão, não me importa, tá? Você está entrando com um recurso administrativo. Pedido de reconsideração, não me importa. A Lei 9784 ela pegou e acabou agrupando isso tudo. Quando você estuda a lei do processo, você vê isso. Quando você entra com recurso, já tem um período de reconsideração e esse recurso ele sobe podendo ter uma revisão ou não, tá? Mas no final das contas, é isso que é o chato, tudo é recurso administrativo. Tá? Então, representação é uma forma de recurso administrativo. Na realidade, na prática, tudo é recurso e são apenas nomes específicos. Porém, eu confesso que não é muito comum, mas quando as bancas gostam de cobrar isso, elas trazem os nomes e a característica de cada um. Então é importante você conhecer. Tá? Beleza.
Falar do controle administrativo, vamos para o controle legislativo. O controle legislativo é aquele que é exercido pelo Poder Legislativo e também pelo Tribunal de Contas, que tem a função ali de auxiliar. Observe uma coisa. O controle legislativo, ele pode ser de duas formas, ele pode acontecer de duas formas. O controle legislativo, ele pode realizar o chamado controle político, deixa eu colocar de vermelhinho para manter o padrão, ou o controle legislativo pode ser um controle financeiro. Quando você tem efetivamente o controle político, a ação de controle político, você necessariamente tem o poder legislativo atuando em controle a atividades ou atos produzidos pelo executivo e pelo judiciário. Então, necessariamente, é o que a gente chama de controle parlamentar direto, tá? Quando você tem o controle político, é a atuação específica do poder legislativo. Quando você tem o chamado controle financeiro, já é o controle também, que é uma função típica, né, do legislativo, mas que é exercido com auxílio do Tribunal de Contas. Qual é a ideia aqui? Quando você fala nesses dois tipos de controle, cara, tem muito, mas tem muita coisa. Na realidade, se você pegar dos artigos 49 até o 51 da Constituição, que vão tratar ali de competências do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado, e também o artigo 58, você vai ver que existem diversas situações em que ocorre o controle político exercido pelo Poder Legislativo. Ao passo que lá no artigo, a partir do artigo 70, mas principalmente no artigo 71, você vai ter as regras do Tribunal de Contas. O que eu quero mostrar para você aqui nessa aula? Porque, cara, como eu falo, né, não tem jeito, tem coisas que você vai ter que bater o olho ali uma vez na vida. Até mesmo que eu não pedisse, você devia fazer isso. Então, os artigos 49, 50, 51, 58, 70, 71, é bom você bater o olho ali. Mas tem as tradições de banca. E eu quero exatamente mostrar para você como que tradicionalmente isso é cobrado. Tá? Vamos lá, primeiro falando do controle político. Em relação ao controle político, lembro você que é o controle parlamentar direto, é aquele exercido pelo Congresso ou pelas casas do Congresso Nacional. Nós temos algumas características clássicas. Primeiro, a questão de autorizar, né? Eu ia botar conceder, mas vai ficar feio. Autorizar a ausência do presidente da República, quando essa ausência do país, claro, né, do presidente da República em relação ao país, né, se ausentar do país, por mais de 15 dias. Então, olha que forma interessante. O chefe do executivo quer se ausentar do país, ele quer para fora. Até porque a função dele, como chefe de Estado, né, não só chefe de governo, já que somos presidencialistas, tranquilo. Quer sair? Beleza, vai ficar quanto tempo fora? 15 dias. Então, opção tua. Tu tem liberdade, já fez 18 anos, você tem essa possibilidade. Ah, não, peraí, você vai ficar mais de 15 dias? O Congresso tem que aprovar. Então, olha como é que você controla a atividade, porque quando o ato passa de 15 dias, se torna um abuso. Então, você tem ali necessidade de uma autorização. Segunda situação em que nós temos o controle político efetivamente é quando você fala em concessão e renovação de direitos sobre emissoras de rádio, né, e de televisão. Apreciação de concessão e renovação relacionado ao sistema de comunicação. Então, toda vez... Você tem que lembrar que isso aqui, inclusive, é o chamado serviço público próprio, que é de delegação obrigatória. Os serviços de rádio, TV e até mesmo mídia impressa, né? Quando você tiver serviço de comunicação, quando for realizar ali a concessão, que é obrigatória, mediante um procedimento licitatório, a concessão tem que ser avaliada pelo Congresso Nacional. E além dessa avaliação que é feita na concessão, se for renovar a concessão, também tem que passar por um controle. Então, para você ver a importância que nós damos, por isso que lá em serviços públicos você estuda essa classificação muito própria, a importância que nós damos para a questão de concessão de comunicação no Brasil, né, de serviços de comunicação no Brasil. Tá? A terceira coisa para te falar, que é importante a gente levar para a prova, a convocação de ministros. Convocar ministros ou autoridades
que tenham ligação com o presidente da República para depoimento. Você vê que, assim, nos últimos anos, né, desde que a gente começou com essa insanidade mental de briga política para lá e para cá, que, não sei o que, eu sou não sei o que lá, coxinha, retardado, maconheiro, doido, fumante. Quando começou essa palhaçada, principalmente, a gente passou a ter essa palhaçada acontecendo, inclusive, no Congresso. Então, vira e mexe, você tem, isso não é anormal, os caras convocando um ministro para depor ali. Me explica melhor isso daí que você disse, me explica esse projeto. Por exemplo, quando o Bolsonaro assumiu, praticamente todos os ministros do Bolsonaro tiveram que se apresentar perante o Congresso para poder justificar ali a grande mudança que estava acontecendo no governo. A mesma coisa aconteceu quando o Lula assumiu, lá na primeira eleição dele, porque também foi uma mudança muito grande na dinâmica política do país. Então, vários ministros foram convocados para depoimento, porque você tem uma mudança de mentalidade que os caras acham que eles têm capacidade de ver se isso é válido ou não. Mas é um poder, não só ministros, mas também autoridades públicas ligadas, tá, ao presidente. Então, se quiser chamar o Procurador-Geral da República, não tem problema. Quiser chamar o ministro do STF para depor, porque é uma autoridade ligada ao presidente, nomeada pelo presidente, não tem problema nenhum. Tá? Então, é uma forma também de controle. Você tem ali, peraí, vocês estão ligados ao chefe do executivo, vamos garantir que vocês não estão desviando aí os interesses, né? Outra forma de ação também, isso aqui é muito importante, sustação de ato normativo. A possibilidade de, mediante controle político, a sustação de atos normativos. Você tem que lembrar que ato normativo para nós decorre de duas situações. Aliás, para nós, direito administrativo, uma, né? Para constitucional, outra. No direito administrativo, poder regulamentar, né? Ou, se você quiser ir mais especificamente pelo gênero, o poder normativo. Então, quando o chefe do executivo, através de um decreto, né, regulamenta, através de um decreto regulamentar, ele vem a produzir um ato normativo, se ele produzir esse ato normativo fora dos parâmetros do poder regulamentar, inovando no ordenamento, sem ser aquelas condições do artigo 84, inciso 6º da Constituição Federal, então, substituindo lei, não pode. Então, cabe ao Congresso sustar esse ato administrativo normativo. E também quando se fala em ato normativo derivado da lei delegada. Por mais que ninguém mais lembre que existe, né, porque ninguém mais usa, depois que descobriram a medida provisória, ninguém mais falou disso, a lei delegada é aquela lei que o chefe do executivo pede autorização para o legislativo para que ele venha legislar. Diferente da MP, que tem que ser convertida em lei, a lei delegada já é uma lei, né, que ele vai produzir. Só que aí, quando o legislativo permite o chefe do executivo utilizar-se da lei delegada, ele estabelece limites. E é ali que eu posso sustar o ato se ele produzir um ato normativo fora dos limites estabelecidos na delegação. E, por último, de importante aqui, pelo menos no controle político, os poderes que você concede a comissões parlamentares de inquérito. Porque você sabe que a comissão parlamentar de inquérito tem, inclusive, poder de investigação, né? Então, olha que forma de controle absurdo que nós temos, que é o poder legislativo agindo como uma entidade de fiscalização e investigação até mesmo. Então, é um negócio bem puxado. Por outro lado, não é só de controle político, nós também temos o controle financeiro. E esse controle, na verdade, assim, o nome é controle financeiro, mas é financeiro, contábil, estatístico, qualquer coisa que o artigo 70 fale para você. Vamos lá. Quando você fala em controle financeiro, tá? Aí é orçamentário, fiscal, não estou nem aí. Quando você fala em controle financeiro, você tem que lembrar que é o controle normalmente exercido pelo Tribunal de Contas, né? Não que ele faça sozinho, o Tribunal de Contas ele auxilia. Nunca se esqueça que ele não vai agir por conta própria. Mas o Tribunal de Contas ele tem suas competências de controle. E você vai encontrar boa parte delas, aliás, tudo de importante, no artigo 71. Primeira coisa, cabe ao Tribunal de Contas julgar contas das autoridades públicas. Presta atenção que isso aqui é um clássico de prova. Cabe ao Tribunal de Contas apreciar as contas, presta atenção, do presidente da República. Então, olha como é que funciona. Se for qualquer autoridade pública que estiver... Deixa eu botar aqui na minha tela, que senão eu não me vejo, eu não sei se está tudo certinho aqui. Qualquer autoridade pública que estiver prestando contas
Quem vai apreciar, ou seja, julgar, apreciar não, né? Julgar, analisar, dar ali, não, tá tudo certo, bonitinho, é o Tribunal de Contas, exceto o presidente da República. No caso do presidente da República, o Tribunal de Contas só produz um parecer. Ele aprecia a conta. Ele vai olhar a conta e vai falar, na minha opinião, tá tudo certo. Mas é o Senado que vai dar a parte final, o Congresso que vai dar a posição final. Então, compete ao Congresso, né? Não só ao Senado, ao Congresso, julgar as contas do presidente depois da apreciação feita pelo Tribunal de Contas. Tá? Segunda coisa, né, você vê que eu coloquei em 2 pontos, mas é uma coisa só. Né? A possibilidade de aplicação de multa. Então, pode o Tribunal de Contas aplicar multa toda vez que uma autoridade responsável ela realiza uma despesa irregularmente ou comete alguma ilegalidade financeira. Essa multa ela é título extrajudicial. Então, assim, cuidado, o Tribunal de Contas pode aplicar a multa, mas ele não pode executar a multa contra a pessoa. Só quem pode executar aí é o advogado-geral da União, a pessoa, né, o advogado da entidade. Então eu posso aplicar multa, mas eu não posso executar, porque isso aqui, de novo, é um título extrajudicial. Pode também declarar inconstitucionalidade de lei. Sim, isso não é tão estranho. Porque aqui, na verdade, eu estou declarando como controle difuso, tá? E não declarando de forma definitiva. É aquela questão do controle incidental. Você não está analisando se a lei é inconstitucional ou não. Você está dizendo que naquele caso específico, incidentalmente, foi levantada a questão, aventada a questão de inconstitucionalidade. Tá? E por último, não menos importante, atenção para isso aqui também, a sustação de atos e licitação. Sustação de atos. Perceba que o Congresso susta ato normativo. Aqui o Tribunal de Contas pode sustar qualquer tipo de ato e procedimento licitatório. Tá faltando alguma coisa? Tá. Vou botar até aqui embaixo fora. Contratos administrativos. Não cabe ao Tribunal de Contas sustar contratos. Isso é a função das entidades legislativas. Agora, presta atenção. Um ato administrativo é sustado pelo Tribunal de Contas. Um procedimento licitatório, até porque o TCU enche o saco, por exemplo, em relação à lei de licitações, é o Tribunal de Contas que vai sustar. Quando se fala em contrato administrativo, de regra é o Congresso. Porém, o Congresso tem um prazo. Se ele ultrapassar esse prazo, que é de 90 dias de regra, se ele ultrapassar esse prazo, aí o Tribunal de Contas pode sustar contrato administrativo que estiver irregular e ilícito. Então, cuidado. Ele susta ato, ele susta licitação, mas ele não pode sustar de primeira atenção um contrato. Ele só vai sustar contrato subsidiariamente, ou seja, se efetivamente o próprio Congresso não tiver feito essa função. Tá? E aí, para a gente poder matar o assunto de vez, vamos falar sobre o controle judicial. O controle judicial, na verdade, não tem muita coisa para a gente falar, porque o controle judicial é aquele que você estuda lá na Constituição Federal, em que você vai falar dos remédios constitucionais, né? Só que eu queria destacar para você o seguinte. Existem 2 sistemas de controle judicial que nós temos no mundo. O sistema do contencioso administrativo. Isso aqui as bancas adoram colocar porque o nome é bonito, né? Ou o sistema da unidade de jurisdição. O que seria o sistema do contencioso administrativo? O sistema do contencioso, também conhecido como sistema francês, tá? É um sistema em que nós teríamos, né, o Brasil não adota, 2 composições judiciárias. O Poder Judiciário e o Poder Judiciário Administrativo. É como se o processo administrativo fosse um procedimento judicial também, sabe? Então, assim, toda vez que você tivesse uma ação que em uma das 2 pontas, um dos 2 polos, estivesse o poder público, o julgamento tinha que ser no poder administrativo. Então você tem toda a estrutura, juiz administrativo, tribunais, o conselho maior administrativo. Qualquer outra ação que não tenha o poder público, o judiciário resolve. Então você tem ali 2 poderes andando juntos. No Brasil, nós não adotamos esse sistema, nós adotamos o clássico, que a gente já falou, né? A gente já tem visto isso, sistema da unidade de jurisdição, ou unicidade, né? Até eu me enrolo com o nome. Unicidade ou unidade de jurisdição. Que é o quê?
nós temos um poder judiciário só. Não me importa se o poder público está na ponta ou não, nós temos apenas um judiciário formado ali por juízes, desembargadores, ministros, tudo bonitinho, e o julgamento vai ser ali. No máximo que a gente tem que ver é se a justiça vai ser a comum, estadual, se vai ser a comum, federal, não me importa. Mas nós temos a justiça comum como grande marca. Então, no Brasil, nós aderimos ao sistema clássico da unidade de jurisdição, inclusive lembrando que a lei não pode afastar o judiciário de análise de nenhuma lesão. Lembrando que o judiciário ele só vai fazer o controle judicial, né, de legalidade. Não existe controle judicial de mérito. O que existe é o controle administrativo de mérito feito pelo Poder Judiciário quando na função administrativa. Então, assim, quanto ao controle judicial, não tem muita coisa para falar, porque você, quando estuda o direito constitucional, você acaba aprofundando as características ali do mandato de segurança, habeas corpus, habeas data, e aquilo ali que é importante. Só uma vírgula rápida. A súmula 333 do STJ, ela trouxe uma realidade legal para a gente. Cabe mandado de segurança contra ato de empresa estatal que presta serviço público. Na súmula fala sobre licitação, mas a gente entende isso de uma forma mais ampla, tá? Então, quando você tem a questão dessa súmula dizendo que quando você tem uma empresa estatal que presta serviço público, cabe mandado de segurança contra seus atos. Eu só não posso propor mandado de segurança contra um ato para fazer esse controle judicial se for de uma atividade, de uma exploradora de atividade econômica. Que aí eu não tenho o mandado de segurança contra um ato administrativo. Eu teria que ter um ato específico para a ação, né? Eu tenho um ato da administração ali sendo produzido. Na verdade, mais do que nunca, um ato privado. Aí você tem instrumentos do direito privado para fazer isso, tá? Observação interessante também, só para a gente poder finalizar. Essa questão do Tribunal de Contas fazendo controle de constitucionalidade é muito criticada pelos atuais ministros do STF. Só que não é por isso que a ideia mudou. Porque existe uma própria súmula do STF que diz que o Tribunal de Contas pode declarar inconstitucional de forma incidental. É uma declaração que só tem validade para aquele processo. Não é uma declaração definitiva. Mas tem ministros mais novos, inclusive, que vivem criticando. Não, o Tribunal de Contas não pode e tal. Mas crítica por crítica é uma súmula bem estampada e cai nas provas normalmente. Tá? Então, com isso, a gente fecha o controle da administração pública. Valeu pela paciência, um abraço e até a nossa próxima aula.